Bom dia mais uma vez a todos os irmãos. Estamos nesta quadra natalícia e não passa despercebido a ninguém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós podemos estar a celebrar o Natal, ver à nossa volta muita gente a falar no Natal e lembrarmos aqui que Natal significa nascimento e estamos a celebrar um nascimento. E esse nascimento é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Mas será que todas as pessoas sabem o que é que estão a celebrar? Será que todos aqueles que falam no Natal falam da mesma coisa que realmente o Natal é? Na verdade, nós estamos a assistir cada vez mais a um desvio, a um afastamento cada vez maior daquilo que é a celebração do Natal. É uma tristeza. E é uma tristeza também porque muitas vezes a própria Igreja vai na mesma onda e deixa de celebrar o que é verdadeiramente o Natal para celebrar aquilo que o mundo celebra também. No domingo passado, quando nós estávamos a iniciar o nosso culto, às 9 da manhã, 9 e pouco, ficámos aqui cheios de barulho vindo da rua. Quase que não podíamos começar o culto. Alguns irmãos recordam-se o que é que aconteceu. Um cortejo de pais natais em motas, em carros, com buzinas e muito barulho. Aquelas pessoas que ali estavam, não estavam a celebrar o Natal. Não estavam. Se fôssemos perguntar a elas o que é que estavam a celebrar, a maioria, se não a totalidade, não falaria do nome de Jesus. Nós ouvimos publicidade, comemorações na televisão, festas de Natal, e o nome de Jesus não é mencionado. Esta semana estive na festa da creche, onde o meu neto está, e fomos ver as crianças, a participação das crianças. O que é que nós tínhamos lá à frente? Todas as crianças de vermelho, com um barrete vermelho na cabeça. O nome de Jesus não foi falado. Falou-se de presentes, falou-se do pinheirinho de Natal, falou-se de muitas outras coisas. O nome de Jesus não foi mencionado. Este é o Natal que o mundo celebra. Este não pode ser o Natal que a Igreja celebra. A Igreja tem de levantar cada vez mais alto a voz daquilo que é o Natal. O que acabámos de cantar nestes hinos todos é que nasceu o Redentor. Anjos proclamaram, Jesus veio, Jesus nasceu. Esta é a mensagem do Natal. Mas verdadeiramente aquilo que acontece é que desde o princípio, desde que o Natal aconteceu, que o diabo não ficou satisfeito, não ficou contente. E parece que ele quis sempre destruir e acabar com o Natal. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 1 de Mateus. É o primeiro evangelho, o primeiro livro que relata a história de Jesus no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. E vamos ler no capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu,
Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, lhe disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: ele será chamado Nazareno. Irmãos, nós estamos aqui perante uma história relacionada com o nascimento de Jesus e que tem a ver com o rei Herodes. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Jesus, houve uns magos, aqui quando fala magos não está a falar de magia, está a falar eram nomes atribuídos àqueles que eram sábios no Oriente, normalmente pessoas que estavam muito atentos aos fenómenos das estrelas e dos astros, e eles perceberam que havia algo de estranho, algo de novo, e entenderam que Deus estava a revelar que havia nascido o Rei dos Judeus. É interessante nós pensarmos nisto, porque achamos às vezes que a mensagem da promessa de um Salvador, de um Messias, de um Rei dos Reis, era apenas uma coisa restrita ao povo de Israel. Os povos à volta sabiam disso. E estes lá do Oriente, não sabemos de que lado do Oriente, talvez do Iraque, não é? Da zona onde é hoje o Iraque, da Caldeia, da Mesopotâmia, ali eles, sabemos que era do Oriente, eles tiveram também essa revelação. Porque Deus está interessado, e a vinda de Jesus não era apenas para um povo, mas era para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, toda a humanidade, que deu o seu Filho unigênito. Então, quando Jesus veio, ele não veio apenas para os judeus, ele veio para todos. Era anunciado como o Rei dos Judeus. E quando os magos chegaram, diz o texto que eles foram para Jerusalém. Com propósito.
Eles tinham a consciência que aquele menino que tinha nascido não era um menino qualquer, porque eles vieram para o adorar. Então reconheciam a divindade deste menino, porque é só um Deus que se adora. Mas eles acharam que, se é tão importante, se é rei, então é na capital, é na cidade mais importante. E foram para Jerusalém. Mas não era em Jerusalém que Jesus tinha nascido. Nós sabemos que Jesus tinha nascido em Belém. Belém. Hoje lemos o profeta Miqueias, que dizia que Belém era a cidade mais pequenina, menos importante, mas que Deus a tornaria nobre com o nascimento do Senhor. Isto quer dizer, irmãos, e hoje nós podemos também perceber que às vezes olhamos para os importantes, não só os lugares, mas também as pessoas importantes. E achamos que Deus vai usar aquelas pessoas importantes, aquelas pessoas que se destacam na nossa sociedade. E às vezes não são essas as pessoas que Deus usa. Às vezes não são essas as pessoas que Deus escolhe. Às vezes são aquelas que são os mais pequeninos, os mais simples. Por isso é que o Senhor Jesus dizia que nós temos que ser meninos para entrar no reino dos céus. Temos que ter humildade. Por isso é que Paulo dizia: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se homem. Então é aí que nós temos que perceber que as coisas grandes aos olhos dos homens muitas vezes são pequenas aos olhos de Deus, e as coisas pequenas aos olhos dos homens são grandes aos olhos de Deus. Então o Senhor levou estes sábios, mas eles foram procurar algo de grande, mas não era ali. Foram dirigir-se ao rei, ao grande Herodes. Aliás, o cognome deste rei era mesmo Herodes o Grande, era mesmo assim conhecido. Homem mau, homem perverso. Mas aqui diz que quando eles chegaram e falaram com Herodes, versículo 3, quando ouviu, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Ficou agitado, ficou preocupado, ficou talvez irritado. Um rei não pode haver concorrência ao meu poder, à minha autoridade. Eu vou ser destronado por uma criança que nasceu agora. A minha posição está em perigo. Perturbou-se. Eu creio que a mensagem do nascimento de Jesus hoje ainda continua a perturbar muita gente. Ainda continua a deixar incomodada muita gente. Porque quando falamos de Natal, uns dizem que é a festa da família e o que importa é a família estar junta. Mas como as famílias estão-se a degradar cada vez mais, agora já é uma outra festa qualquer. Já não é da família, é apenas um feriado. É apenas uma festa onde as pessoas se juntam e têm tempo para fazer na empresa um jantar de amigos ou nas festas das crianças e lá aparece o Pai Natal e aparecem outras coisas. Porque falar de Jesus, quando nós queremos dizer, então e Jesus? Não vamos falar nisso. É o que dizem, não é? Então e o nascimento de Jesus? Isso é coisa do passado. Não se quer falar nisso. Porque o Natal perturba. Porque admitir que Jesus veio, admitir que o Natal celebra o nascimento de Jesus, é admitir aquilo que a Bíblia nos diz, que Deus enviou o seu Filho, que Deus encarnou, que Deus... É aceitar aquilo que a Bíblia fala, mas o mundo quer rejeitar a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso quer rejeitar e fica muito preocupado com aquilo que a Bíblia nos conta. Então, o Herodes ficou incomodado. Mas é interessante notar que Herodes ficou incomodado porquê? Porque ele não conhecia a palavra de Deus. Ele tinha uma ideia. Ele sabia que havia profecias que falavam do nascimento de um Cristo, de um Messias, de alguém enviado por Deus. Mas ele não conhecia. Porquê é que ele não conhecia? Porque ele congregou todos os
príncipes, dos sacerdotes, os escribas do povo, e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Se ele conhecesse a Bíblia, ele sabia onde é que o Cristo havia de nascer. Mas ele não sabia. Sabia que a Bíblia fala, os profetas falavam de um Cristo, de um Messias, de alguém que viria. Mas teve que ir perguntar aos religiosos, aos sacerdotes, aos escribas, onde é que isso vai acontecer? Herodes lembra-nos muitas pessoas que hoje sabem alguma coisa acerca da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Há muitas pessoas que falam da Bíblia, mas dizem coisas sem nexo, porque não conhecem verdadeiramente as passagens bíblicas. E é interessante como Mateus, ao escrever este livro, este capítulo aqui, e tudo, ao descrever o nascimento de Jesus e tudo o que aconteceu, ele repete várias vezes: assim se cumpriu o que estava dito. Nós podemos ver no capítulo 1 várias vezes, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Depois, chegamos aqui ao capítulo 2 e voltamos a ver no versículo 5, eles disseram, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito. E assim se cumpriu o que estava escrito. Depois, no versículo 15 do capítulo 2, volta a dizer, esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então é aqui citado o profeta Miqueias, é citado o profeta Isaías, é citado o profeta Oseias, o profeta Jeremias, quando se fala no versículo 17, e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Então, várias vezes, versículo 23, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, o nascimento de Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Mas, aqueles que se perturbam, aqueles que se incomodam, como Herodes, com o nascimento de Jesus, é porque eles são ignorantes em relação à Bíblia. Herodes ainda perguntou, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Hoje, infelizmente, as pessoas nem sequer querem saber o que é que a Bíblia diz. Nem sequer querem saber o que é que se fala acerca de Jesus. E quando isso acontece, nós estamos a tomar, e essas pessoas que assim ignoram o que a Bíblia diz acerca de Jesus, estão a tomar uma posição igual à de Herodes. Estão a querer matar o menino Jesus, não é? Estão a querer matar o Natal também. Estão a querer acabar com o Natal. Herodes, que não gostava do Natal, porque ele não queria perder o seu trono, não queria perder a sua autoridade. E nós, quando não queremos perder o controle da nossa vida, o domínio da nossa vida, não queremos deixar de fazer a nossa vontade para entregar ao Rei que nasceu, estamos a tomar uma atitude exatamente como aquela que Herodes toma. Quando tu lês na palavra, quando tu ouves a mensagem do Senhor, que te diz e mostra aquilo que tu deves fazer, será que estás disposto a entregar o senhorio da tua vida, a direção, o controle da tua vida a Jesus? Estarás disposto a deixar de ser o senhor de ti mesmo, a senhora de ti mesmo, e entregar tudo nas mãos do Rei que nasceu? Se é que ele nasceu no teu coração. Porque quando ele nasce no nosso coração, é o Rei que nasce para nós. Herodes não queria dividir o reino com ninguém, nem queria entregar o reino a ninguém. E nós, muitas vezes, também, arrogantemente, não queremos. Então, irmãos, se nós não queremos deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus, se nós queremos continuar a querer ser os reis e senhores da nossa vida, nós estamos a fazer exatamente o mesmo que Herodes fez. A querer matar Jesus, a querer acabar com o Natal. É verdade que alguns, olhando para a continuação do texto, nós vamos ver que Herodes disse aos magos, olha, quando descobrirem onde é que isso aconteceu, digam-me, porque eu também quero ir lá adorá-lo. E o que é que ele queria ir fazer? Nós sabemos, matar Jesus.
Essa adoração que Herodes fala é uma adoração falsa. Ele não queria ir adorar, ele queria ir estragar o plano de Deus. Por isso ele perguntou onde havia de nascer o Cristo, porque também queria ir adorar. Meus irmãos, às vezes nós também dizemos, eu também quero ir adorar, mas muitas vezes é fingimento. Há muitas pessoas que se aproximam da igreja, que se aproximam de Deus, que se aproximam dos irmãos por outros interesses e não para verdadeiramente adorar ao Senhor. O que é que nos traz à casa do Senhor? O que é que nos leva a ter interesse em Jesus e na sua palavra? Há muitos que não querem adorá-lo, apenas querem aproveitar alguma coisa de Jesus. Querem aproveitar o poder que ele tem para curar, para libertar. Muitos procuram em Deus e em Jesus apenas prosperidade para a sua vida, cura para o seu corpo, orientação. Deus pode dar tudo isso e dá. Ele é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Mas se assim for, nós não viemos para adorar. E aquilo que nos deve aproximar a Jesus é tal como os magos. Eles vieram para adorar. E adoraram. Chegaram perto de Jesus e ofereceram ouro, incenso e mirra. 3 coisas, 3 elementos, 3 perfumes que falam. O ouro não é perfume, mas às vezes há muita gente que quer cheirar o ouro. Mas que falam daquilo que Jesus é. O ouro era entregue aos reis. Então eles reconhecem realmente a realeza, a nobreza, a grandeza deste grande rei, oferecendo o ouro. Incenso aos deuses. Eles reconhecem que Jesus é o Deus, o Senhor. E mirra era um composto que era usado muitas vezes nos funerais. Então é quase que profético mesmo, falando que ele viria para se sacrificar por cada um de nós. Aqui há a verdadeira adoração, quando nós reconhecemos a grandeza de Jesus, a sua soberania como Rei dos Reis, quando nós reconhecemos que Ele é Deus, o nosso incenso, e quando nós reconhecemos que Ele morreu por cada um de nós, aí e o louvamos, aí há a verdadeira adoração. Agora, quando nós vamos a Jesus por interesse, aí há fingimento. E Herodes fingiu que queria adorar. Ele perguntou onde é que está, mostrou-se muito interessado, mas o seu propósito não era adorar. E isto nos lembra aquilo que o Senhor nos diz. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que diz que adora, que crê, realmente crê e adora a Jesus. Porquê é que nós estamos aqui hoje? É porquê? É porque reconhecemos que Jesus é o Senhor? É porque reconhecemos que Jesus é o Rei dos Reis? É porque reconhecemos que Ele morreu por nós? É isto que está na nossa mente quando nós estamos aqui para agradecer, para adorar, para louvar ao Senhor? Ou é porque nós estamos aqui, é domingo, vamos lá cumprir este ritual, vamos lá, e quando saímos daqui já tudo esqueceu, já tudo passou. O verdadeiro adorador reconhece em Cristo o Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Mas o verdadeiro adorador é aquele que, como disse Jesus, adora em espírito e em verdade. Herodes, a sua adoração era falsa e por isso todos os seus intentos falharam. E nós vemos aqui como todas as suas intenções não lograram, acabaram por falhar. O que é que acontece? Nós vemos que a oposição que ele colocou em relação a Jesus terminou. Por isso é que diz o texto lá no fim, quando no versículo 20, o Senhor disse a José novamente: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Os falsos adoradores, os inimigos do Natal, os inimigos de Jesus, o seu fim é a morte. Já estão mortos os que procuravam acabar com o Natal. E hoje também nós podemos ter a certeza que há este espírito que João já dizia, o espírito do anticristo
O anticristo há de vir, mas o espírito do anticristo já está no mundo. E ele está no mundo desde o princípio. Anticristo contra Cristo. Começou em Herodes, começou em muita gente, até antes, porque não é o homem, é o diabo, é Satanás que está por detrás a querer que esta mensagem não chegue a ninguém. Este é o espírito do anticristo. E por isso o Natal e a sua mensagem foi substituída por muitas coisas. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E tudo se cumprirá como aqui foi dito. E que isto aconteceu para que se cumprisse. É importante conhecermos a palavra de Deus e ela nos diz que no fim, este rei virá glorioso, em glória, com poder, com estrondo, com alarido, e virá para reinar para sempre. E os que quiseram a morte do Natal já estarão mortos. Porque na verdade eles estão mortos, separados de Deus. Não haverá vitória daqueles que não aceitam Cristo, daqueles que combatem Cristo. A oposição a Cristo que se vê aqui em Herodes, ela cresceu até aos nossos dias, mas, meus irmãos, ela não será vitoriosa, porque a vitória pertence a Cristo. E a vitória pertence a todos aqueles que confiam em Jesus. Nada, nem ninguém conseguirá alterar os planos de Deus. Satanás pode ferir o calcanhar, como dizia a profecia, mas a sua cabeça será esmagada. Quando olhamos para a nossa vida e vemos aquilo que Jesus já tem feito na nossa vida, nós vamos encontrar muitas pessoas que nos vão querer dizer que foi coincidência, que foste tu é que foste muito bom, foi a tua luta. Vão querer convencer-te que não foi Deus que fez isso, que te restaurou, que te engrandeceu, que te salvou, que te abençoou. Vão querer dizer que és tu que és muito sábio, porque o espírito que está aí por trás é querer destronar o poder e a pessoa de Jesus. Mas nós temos que ficar firmes e dizer, foi Deus. Não fui eu, foi Deus. Não foi o acaso, foi Deus. Não foi coincidência, foi Deus. Não foi um amigo, foi Deus. Não foi um político, foi Deus. Não foi um médico, foi Deus. Nós temos que afirmar sempre que o Senhor é que reina. O Senhor é que é soberano. O Senhor é que controla. E por mais que queiram que isto desapareça, que esta imagem desapareça, que esta mensagem desapareça, nós não vamos deixar morrer a verdade. E a verdade é, Cristo é o Senhor. E é isso que nós temos que afirmar. Cristo é o Senhor. E por isso dar glória a Deus. Herodes não gostava que outro recebesse honras, poder ou autoridade, porque ele queria ser o homem do poder, da honra e da autoridade. Herodes quis destronar Jesus mandando-o matar, mas foi ele que morreu. E todos aqueles que são inimigos de Jesus, o seu fim está previsto se não se arrependerem e crerem em Jesus. Mas aqueles que confiam no Senhor, aquele que vencer, será dada uma coroa eterna, gloriosa, e reinará com Cristo conforme a palavra de Deus. Então, irmãos, celebrar o Natal é uma luta. Nunca pensámos nisso. Mas é uma festa? É, mas é uma luta. E é a luta contra aqueles que não querem que a mensagem do Natal prevaleça. Celebrar o Natal, a Igreja de Jesus tem que ficar bem firme, dizendo, Jesus nasceu. Jesus é o Rei.
Jesus é o enviado de Deus, é o Deus feito homem para a glória de Deus e para a salvação do homem, porque isso é o significado da palavra Jesus, salvação de Deus. Então, que todos nós tenhamos a coragem, em casa, na escola dos nossos filhos, no bairro, seja onde for, de quando falarmos do Natal, não falarmos das festas, das prendas, dos pinheirinhos, dos pais natais, mas falarmos do único que é a razão do Natal, Jesus. Amém.